Está começando mais um Direito Sem Fronteiras. A arbitragem internacional tem sido cada vez mais usada como mecanismo para solucionar controvérsias entre partes que estão em países diferentes. E é sobre isso que vamos conversar no Direito Sem Fronteiras desta semana. Eu recebo o advogado e professor de Direito Arbitral e juiz arbitral Nelson Caires. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, vamos ver uma reportagem feita pela repórter Carolina Puga sobre esse tema. Um contrato descumprido, uma controvérsia entre partes que estão em países diferentes. A arbitragem internacional tem sido cada vez mais usada para solucionar esse tipo de questão. Mas você sabe o que é a arbitragem? Aqui no Brasil, esse sistema está previsto na Lei 9.307, de 96. É uma outra forma de resolução de conflitos. A arbitragem não faz parte do Poder Judiciário brasileiro. Seria uma forma de justiça privada, mas que, ao mesmo tempo, não dispensa a atuação da justiça comum. Tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas podem usufruir desse mecanismo. E a decisão arbitral é equiparada a uma sentença judicial, que, sendo condenatória, constitui um título executivo. Para o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça e árbitro Cláudio Santos, esse método é vantajoso. Em primeiro lugar, uma solução mais rápida. Essa solução mais rápida importa em custos menores, porque se a empresa, principalmente as empresas, concluem um litígio num tempo menor, mais célere, isso é mais vantajoso para empresas. Segundo, aí já é vantagem para o judiciário, um certo desafogo, especialmente de questões altamente especializadas, questões, por exemplo, como empreitadas de obras públicas, que quando são levadas ao judiciário, emperram o judiciário. E também porque a arbitragem ela se aproxima um pouco da mediação, da conciliação, e a intenção que se tem é de ter um ambiente de litígio menos forte, de litígio menos agressivo. O crescimento da área tem feito com que muitos profissionais se especializem no assunto. Se a arbitragem for internacional, obviamente que a pessoa precisa conhecer as leis de outros países, o maior número possível, e não só isso, como também a língua, né? Bem, doutor Nelson, muito obrigado. Nos últimos anos, as pessoas cada vez mais ouvem falar, né, dessas soluções, seja a conciliação, a mediação, a própria arbitragem. Mas para aqueles que talvez ainda não saibam exatamente como é que funciona a arbitragem, gostaria que o senhor falasse como é que funciona a arbitragem. Ok. A arbitragem, ela é um instituto antiquíssimo. Inclusive vem antes que a própria justiça estatal. Se nós voltarmos ao tempo, vamos observar que o direito privado surgiu antes do direito público, num período que não havia sequer o Estado. A arbitragem é um instituto, então, onde ela está disponível para as questões relacionadas ao direito privado, direito disponível, onde não há interferência estatal. Exemplo. Se você tem um contrato, você pode negociar livremente, desde que esse contrato seja lícito, né? E os agentes sejam capazes, o objeto lícito, e a forma do contrato seja uma forma prescrita em lei, né? Tudo isso é possível utilizar-se de uma chamada cláusula nesse contrato, que é a chamada cláusula de foro, onde as partes de comum acordo se comprometem a resolver quaisquer litígios, por acaso, que venham a ocorrer nesse contrato, escolhendo as partes de forma assim, voluntária, de forma natural, a arbitragem como foro de eleição para dirimir essas questões, né? Não é possível nas questões públicas, no direito público, porque nós dizemos que o direito público é um direito indisponível. É um direito do Estado, que ele é impositivo. Né? Então, por exemplo, uma questão, por exemplo, de direito tributário. Você não tem a livre escolha de dizer se você quer ou não quer pagar, você tem que pagar. Mas a arbitragem cabe em todas as questões que foram, então, de direito
disponível, onde as partes possam disponibilizar do seu direito. Então, esta é a chamada cláusula compromissória. Essa cláusula compromissória, ela está inserida num contrato, em uma relação entre pessoas ou qualquer situação onde esteja presente o direito disponível. No primeiro momento, as partes se dispõem a levar, no caso da ocorrência de um litígio, à justiça arbitral. Primeiro ponto. Segundo ponto, na ocorrência desse litígio, leva-se a arbitragem, então, pode ser a uma pessoa, um juiz arbitral, que chamamos-se, dá-se o nome de arbitragem ad hoc, né? Ou então a uma instituição arbitral, que é chamada, então, uma arbitragem institucional, onde ali respeita-se a regra daquela instituição. É chamada Câmara Arbitral. Câmara de arbitragem, num tribunal arbitral ou qualquer nome que possa dar, né, a essas instituições. A partir daí, então, nós vamos ter agora, então, um compromisso arbitral, que é o modus operandi, vamos assim dizer, a maneira pela qual far-se a arbitragem. Qualquer pessoa que tenha a capacidade para os atos da vida civil, né, qualquer pessoa capacitada, maior de idade, maior de 18 anos, enfim, sem nenhuma implicância legal, poderá ser árbitro. Não necessariamente uma pessoa com formação jurídica, absolutamente. Uma pessoa que tenha conhecimento da matéria, um especialista, né, que é chamado, então, é convidado pelas partes de comum acordo para atuar como árbitro. Supondo que esta pessoa indicada, esse árbitro indicado, não seja de interesse de uma delas. Então, neste caso, cada uma indica um árbitro. Diríamos assim, árbitro A, árbitro B. Esses dois árbitros, A e B, convidam um terceiro, o árbitro C, e formaria, então, um tribunal arbitral, né? O interessante da arbitragem é que existe a celeridade, né? No caso da nossa lei de arbitragem, a Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, proclama como prazo máximo 180 dias para o juiz arbitral proferir a sentença arbitral. Esta sentença arbitral proferida pelo juiz arbitral, ela tem força de título executivo, judicial, inclusive, não é extrajudicial, é um título judicial, executivo. Vale dizer, no caso da inadimplência, ou seja, o descumprimento do que foi da sentença proferida pelo juiz arbitral, essa questão pode ser resolvida na justiça comum, em sede de execução de sentença. E outra vantagem também, onde está situada a celeridade, é que não cabe recurso dessa sentença arbitral. Agora, como é que fica essa negociação aí o senhor me explica se são câmaras arbitrais para resolver conflitos, né? Por exemplo, entre empresas ou pessoas do Brasil em outros países ou de outros países sei lá, com outros estados, com empresas, enfim, nessa confusão toda que eu acabei de armar aqui, inclusive. Como é que fica esse relacionamento arbitral no mundo? Preliminarmente, eu gostaria de fazer fazer uma colocação que é muito interessante. Existem duas linhas, vamos assim dizer, na arbitragem. Uma chamada arbitragem política, né? A arbitragem que existe nas questões relacionadas entre estados, né? Sobretudo questões de extensão geográfica. Nós tivemos questões também de litígios políticos entre Estados Unidos e Irã. Temos problemas aqui na América Latina, Chile e Argentina, Argentina e Inglaterra, Inglaterra e Espanha e por aí vai. São lá. Para essas questões, normalmente elege-se o Tribunal Permanente de Arbitragem, que está situado em Haia, na Holanda. É a Corte da Haia. A Corte de Haia, exatamente. A Corte de Haia, ela tem a justiça comum, né, para resolver essas questões políticas também entre estados, e também há ali também a Câmara de Arbitragem, arbitragem internacional, focada nessa questão de litígios internacionais entre estados, questões políticas. Essa é uma questão. Outra questão paira, sobretudo, no direito comercial internacional.
nos negócios internacionais. Veja só, o Brasil há muito tempo resistia à questão da arbitragem. E nós éramos uma figura estranha para a comunidade internacional, porque o Brasil não conseguia se expandir, porque quem é que queria fazer negócio com uma empresa brasileira se soubesse que não poderia resolver qualquer litígio pela arbitragem? Porque nós não tínhamos uma lei de arbitragem antes de 1996. Haja vista o problema que nós tivemos com a Embraer, que goza de prestígio no mercado internacional, teve com a empresa canadense, a Bombardier, na questão de aeronaves comerciais. Né? Nós temos a Petrobras, que é uma empresa estatal de muito prestígio no mundo todo. Enfim, o Brasil teria que se soltar um pouco mais para o comércio internacional. Houve um jurista francês, René Davy, que dizia que o Brasil era uma ilha de resistência para a arbitragem. Isso dificultava a nossa expansão comercial internacional. Vai daí, então, que, felizmente, a lei chamada Lei Marco Maciel, Lei 9.307, desculpe, de 96, que abriu, então, vamos dizer, os portos do Brasil às nações amigas, assim dizendo. O que acontece, então, é que hoje nós temos várias cortes internacionais que se voltam para o comércio internacional. Por exemplo, nós temos a Câmara de Comércio Internacional de Paris, né, que existe desde 1923. Nós temos a AAA, a American Arbitration Tripartite Way, nos Estados Unidos, que, para você ter uma ideia, tem mais de 57 mil árbitros espalhados por 35 estados americanos. Nós temos a Corte Internacional de Arbitragem de Londres, nós temos a Corte de Arbitragem Internacional de Estocolmo, na Suécia, nós temos a Corte Internacional de Arbitragem de Tóquio, no Japão, sim, nós temos a Bolsa Internacional de Arbitragem aqui na Argentina, da Bolsa de Negócios, enfim, são muitas. E fica difícil você imaginar que uma empresa de um determinado país queira se sujeitar à legislação do outro país ao qual ele tem uma contenda. Né? Isso é altamente suspeito. Né? Então, nós temos que ter uma corte internacional. Criou-se, em 1978, um modelo de lei de arbitragem chamada UNCITRAL. UNCITRAL é uma comissão de negócios da ONU, né? Onde ali tem-se uma lei modelo e vários países utilizam esta lei da UNCITRAL como modelo para suas próprias legislações. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Até já. A Constituição Política do Império de 1824 já previa a arbitragem no Brasil. Em que área esse recurso era aplicado? 1. Divisão de terras. 2. Exploração de minério. Ou 3. Comércio marítimo. A resposta vem depois do intervalo. A Constituição Política do Império de 1824 já previa arbitragem no Brasil. Em que área esse recurso era aplicado? A resposta certa é a de número 3. Com a vinda da família real para o Brasil e a abertura dos portos para o comércio internacional, a Constituição previa a arbitragem como um mecanismo obrigatório para a resolução de controvérsias no comércio marítimo. E o Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos conversando sobre arbitragem internacional. Professor Dr. Nelson Caires, digamos que nós temos aí uma empresa brasileira contra talvez um contrato com uma outra empresa, talvez, vamos aqui colocar a Espanha. Né? O árbitro necessariamente tem que ter um brasileiro, um espanhol, ou é o contrário, não deve ter nenhum espanhol e nenhum brasileiro? Depende, isso vai muito das partes, né? Como eu te disse, se você fizer uma arbitragem ad hoc, onde você chama uma pessoa especificamente,
tenho para mim que essa pessoa deve ser totalmente neutra, imparcial, claro, mas a sua neutralidade acima de qualquer suspeita. Entretanto, é muito mais comum levar-se isso a, por exemplo, como você disse, Brasil e Espanha. O interessante aí seria levar a uma corte de arbitragem nos Estados Unidos, porque não está na Europa e não está na América Latina, né? Ela é totalmente neutra. Então, aí seria chamada, por exemplo, uma corte de arbitragem internacional, por exemplo, nos Estados Unidos, onde ali estaria disposta as regras, né? O chamado modus operandi, a maneira pela qual esta Câmara de Arbitragem, esse Tribunal Arbitral funciona, e se isso interessa as partes, a partir daí, então, já estariam predispostas antes de antes de firmarem o contrato, preverem essa cláusula compromissória, já instituindo um órgão, né, neutro, americano, dos Estados Unidos, não europeu e não latino-americano, para resolver possíveis litígios. E também aí existe também a questão do idioma. Né? Agora, pois é, além do idioma, não tem um outro fator que, por exemplo, pode talvez gerar um certo entrave nisso? Por exemplo, a legislação brasileira e a legislação, digamos, lá na Espanha, sendo discutida lá nos Estados Unidos. Muito bem, vamos lá. Nós temos na nossa legislação pátria a chamada sentença estrangeira, que nós temos aqui a homologação da sentença estrangeira. O inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal fala da inafastabilidade do Poder Judiciário. Essa questão foi uma celeuma que durou durante 5 anos em discussão aqui no Supremo Tribunal Federal e, no final, chegou-se à conclusão que a arbitragem é uma escolha e não, ela não pode ser obrigatória. Então, se houver uma situação onde uma sentença arbitral que não tem, aqui no nosso caso, que não tem direito a recurso, se ela ferir algum dispositivo legal, cabe uma ação na Justiça Comum anulatória dessa sentença. Portanto, nós não estamos afastando, a lei de arbitragem não afasta o Poder Judiciário. Muito pelo contrário, é possível. Né? Então, voltando à questão internacional, vamos assim dizer, supondo que uma questão de uma empresa brasileira e uma empresa espanhola esteja sendo resolvida em um tribunal arbitral dos Estados Unidos, por exemplo, né? Por exemplo, e lá, então, seja proferido uma sentença arbitral. Né? Essa sentença arbitral, ela é reconhecida no Brasil, depois da Lei 9.307, como título judicial. Então, ela não precisa mais passar pela homologação arbitral, para ser reconhecida, que antigamente um laudo arbitral tinha que passar pela Justiça Comum para ser homologada. Hoje isso não existe mais, não é mais necessário. Então, uma sentença americana que resolveu uma lide entre uma empresa brasileira e uma empresa espanhola, supondo que o Brasil tenha perdido essa questão e tenha que pagar uma quantia para a empresa espanhola e não paga, torna-se inadimplente. Essa empresa espanhola, então, tem que executar a empresa brasileira. Vai executar onde? Tem que ser no Brasil, porque o seu patrimônio está todo aqui no Brasil. Então, antigamente, ela traria essa sentença americana e não poderia ser executada no Brasil porque ela não era uma sentença judicial. Hoje não, hoje isso mudou. Hoje, a sentença arbitral é um título executivo. Então, está da mesma forma como uma sentença judicial espanhola, americana, de qualquer lugar do mundo. Passa pelo mesmo critério da homologação que é feita no STJ. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. E onde, inclusive? Exatamente. Aqui no Brasil, então, passa pela homologação ou é um sistema parecido com a homologação, um reconhecimento? Ela passa pela homologação, é um reconhecimento porque ela tem que cumprir as exigências dos nossos dispositivos legais. Né? Desde que não fira nenhum princípio constitucional, nenhuma questão legal da nossa legislação, não há nenhum problema. O STJ, então, homologa e esta sentença homologatória é chamada de um exequatur. Esse exequatur é exatamente o título que é possível executar aqui no caso de uma inadimplência de uma empresa brasileira. O mesmo ocorreria se fosse um caso dessa empresa espanhola. O Brasil, a empresa brasileira, então, pegaria essa sentença americana, sentença arbitral americana, levaria na Espanha e lá executaria, antes passando por uma homologação de sentença estrangeira, né, para ser reconhecida pela legislação espanhola, e também teria um exequatur
E esse exequatur é um título para executar. Aí, então, estaria aí nas mãos do Poder Judiciário brasileiro ou espanhol executar essa sentença. De forma geral, as empresas brasileiras têm utilizado esse formato de soluções de conflitos? Muito, muito. O Brasil não poderia progredir, não poderia ser o que é hoje no cenário internacional. Nascendo aquela ilha, né? Exatamente, a ilha de resistência que dizia o jurista francês René Davy. Não poderia estar como está hoje o prestígio. Eu digo isso pessoalmente porque eu morei um tempo fora do Brasil e é diferente quando você vê a sua casa de fora para dentro, né? Uhum. Normalmente a gente vê a nossa casa de dentro para fora e acha que a casa do vizinho sempre é mais bonita, né? E observei quão importante nós somos na comunidade internacional. Sobretudo o Brasil é o país mais importante na América Latina, passando a Argentina, México, né? E tem um papel fundamental. Então, nós estamos sendo o foco do mundo, né? Nós temos aqui uma Copa do Mundo o ano que vem. Nós temos também, proximamente, as Olimpíadas, né? Enfim, o Brasil é hoje um balcão de negócios para o mundo todo. E o problema maior era que vamos fazer negócio com o Brasil. Sim, vamos fazer. E depois, se não der certo, onde é que vamos resolver isso? Vamos resolver pela arbitragem. O Brasil tem uma lei de arbitragem. O Brasil respeita as normas internacionais, né? Inclusive, uma questão paralela, muito chamada a atenção aqui, nós temos a nossa Constituição, um parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que o Brasil deverá obrigatoriamente respeitar todo o Brasil país, né? Uhum. Respeitar todos os tratados internacionais dos quais for signatário. E o Brasil firmou um tratado internacional em San José, na Costa Rica, de que ninguém seria privado de sua liberdade, em outras palavras, seria preso por dívida. Ninguém será preso por dívida. Dentre outras questões, essa matéria foi discutida há muito tempo no Congresso, no STJ e no Supremo Tribunal Federal, se caberia ou não prisão para o depositário infiel, que originário de uma questão de dívida. E, finalmente, foi resolvido em respeito a esse tratado internacional que o Brasil foi signatário, de que não caberia. Muito bem. E também acatando o dispositivo constitucional. Hoje, o Brasil goza de muito prestígio, como disse, na questão internacional. Sim. Vi isso de perto, acompanhei isso muito de perto no cenário internacional e é respeitadíssimo. Haja vista que, volta e meia, nós temos conflito com esta empresa canadense, Bombardier, que eu digo a Embraer, e, na maioria dos casos, nós saímos vitoriosos, né? Uhum. E isso é um prestígio para o Brasil. Empresas do porte da Petrobras, Eletrobras, enfim, tantas outras. Empresas que estão aí no cenário internacional, né? Exato. Bem, e o Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Eu agradeço a participação do advogado e professor Nelson Caires. Lembro que você também pode participar do programa. Nosso endereço é direitossemfronteiras@stf.jus.br. O programa também está disponível na internet. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até a próxima.